Fala galera, muito bom dia, começando o Morning Call na parte de equities agora, primeiro dia do mês de março, né? Um mês que esperamos que seja um tanto quanto diferente, pelo menos para a gente, né, que acompanha o mercado todo dia. Fevereiro foi um mês muito difícil, né, para todos nós. De fato, não só lá fora, mas especialmente aqui, né? Lá fora foi um mês conturbado também, mas quando a gente olha para a performance doméstica, uma queda de mais de 4%, né, só em fevereiro. Você pega na última semana, a bolsa perdeu 7%, né? Ou seja, começou a se recuperar no começo do mês e depois afundou tudo de novo. Agora, a perspectiva que nós temos é de analisar, né? Assim, a gente não pode colocar a mão no fogo por nada, embora tenhamos, né, notícias bastante negativas, voltando a pesar sobre algumas questões, principalmente, né, nas questões sanitárias aqui no país, mas uma abertura positiva no mercado internacional, tá? Com algumas questões sendo normalizadas, como, por exemplo, os yields dos treasuries. Eu vou comentar sobre tudo isso ao longo da live de hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o Morning Call agora na parte de equities aqui da Guide Investimentos. Começar a falar sobre sexta-feira, tá? Como de costume, começar falando sobre sexta, e a gente traz para o noticiário recente, que aconteceu no fim de semana, nessa manhã, e aí então a gente começa a falar sobre os índices futuros, né? Enfim, tudo que envolve já essa semana, essa mudança de perspectiva, como o mercado tem olhado, as commodities, enfim. Bom, então na semana passada, como eu disse, né, uma semana super negativa, a bolsa só na sexta-feira perdeu mais de 2.000 pontos, isso representava por ali algo em torno de 2%, né, fechando em 110.035 pontos. Foram 7% de perdas ao longo da última semana, né, e na sexta uma sessão muito negativa para praticamente todas as bolsas relevantes do mundo, né, mais um dia de bastante aversão a ativos de risco, com exceção da Nasdaq, que recuperou parcialmente, né, suas perdas ao longo da semana, mas mesmo assim não chegou nem perto de compensar, né, tudo o que aconteceu ao longo da semana anterior. Por aqui o mau humor internacional novamente se somou, né, ao noticiário negativo vindo de Brasília, dessa vez que André Brandão, CEO do Banco do Brasil, já teria decidido deixar o cargo após a interferências recentes do governo na Petrobras. Então, por consequência, foi aquilo que eu disse, né? O Ibovespa perdeu 2%, fechando 110.000 pontos e 7% na semana. A Petro perdeu mais 4% na sexta-feira, perdeu ao longo de toda a semana 20% praticamente, né? E com distinção bastante interessante entre alguns resultados fortes que foram divulgados na quinta-feira, né? A gente viu, por exemplo, o BRF cair, ser o principal destaque negativo da sessão, mesmo com resultado forte, caiu 7%, enquanto a Minerva subiu 3,3%. Como eu disse ontem na live de domingo, né, com investidores já olhando para o futuro, para a BRF, né? Era uma questão bastante clara, onde o resultado do TRI foi bom, mas as perspectivas para frente não são tão interessantes assim, né? Tão positivas, tendo em vista a alta que a gente tem acompanhado das commodities, né? Soja, milho, tudo disparando, e isso pode pressionar as margens da companhia ao longo de 2021. Já a Minerva, por outro lado, pagou um dividendo super elevado, né? Anualizado ali algo em torno de 11%, enfim. Então, os investidores se sentiram mais confortáveis para o posicionamento na companhia, tá? Já, bom, essa é uma notícia, né, do fim da sessão que preocupou muita gente. Segundo uma fonte, né, lá do Palácio do Planalto, a Bloomberg disse que essa fonte teria dito a seguinte frase: a saída de Guedes do comando do Ministério da Economia é considerada uma questão de tempo dentro do governo. A gente já ouve essa discussão há muito tempo, né? Claro que eu não ponho minha mão no fogo por nada, mas a gente sempre tem que manter no radar. Acho difícil que isso ocorra agora? Acho difícil. Mas a gente trabalha no meio e a gente tem que ficar sempre, né, atento às possibilidades. Quanto a notícias de vacinas, temos algumas notícias bastante interessantes, tá? Primeiro eu gostaria de trazer esse dado. Aqui no Brasil, quase 2 milhões de pessoas já receberam, né, a segunda dose da vacina contra coronavírus, mas parece positivo, mas quando a gente olha, né, no exterior, noticiário muito mais interessante, né? Nos Estados Unidos já são mais de 20 milhões, e quando se trata só da primeira dose, nos Estados Unidos a gente já está falando de mais de 45 milhões de pessoas que tomaram a vacina, e a perspectiva é que pessoas jovens já começam a tomar vacina em meados de maio, tá?
até trouxe esse dado atualizado, referente até domingo, né, com os dados que a gente possui até domingo, veja só que interessante. Segundo dados oficiais, então, até domingo os Estados Unidos já havia vacinado 22% da sua população. No Brasil, apenas 3,1% da população foi vacinada até a mesma data. Então vamos continuar observando esse noticiário por aqui. Não sei se vocês têm acompanhado, pessoal, mas as medidas restritivas têm se acelerado ao longo dos últimos dias por conta da elevação do número, tanto o número de casos quanto, né, no número de óbitos. A gente está talvez no pior momento da pandemia aqui no país. E, bom, vocês já tinham observado, né, o governador do estado de São Paulo anunciando lockdown. Na verdade não é nem lockdown, né, é de fato a restrição por completo a partir das 23 horas até as 5 da manhã do dia seguinte, né, e voltou a restringir, agora regrediu a fase da quarentena, né, de shoppings e comércios tendo que fechar então a partir das 20 horas, voltando àquela etapa que a gente já passou algumas vezes no estado de São Paulo, enquanto a ABC Paulista decretou toque de recolher também para conter o avanço da Covid-19. Quanto a vacinas, temos a notícia que, bom, São Paulo poderá comprar doses de outras vacinas além da Coronavac, segundo o próprio Dória, e já tratando de Estados Unidos, o país autorizou a vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, tá? A terceira já disponível por lá, e é super interessante porque a vacina da Johnson, né, pelo que eu sei, pelo menos, você utiliza apenas uma dose, né, e então facilita o ritmo de vacinação. Bom, ainda falando sobre Estados Unidos, né, Joe Biden obteve uma vitória legislativa após a Câmara aprovar pacote de alívio de 1,9 trilhão, né, de dólares, e isso é muita coisa, né? Aquele pacote que estava sendo negociado desde quando Trump estava no comando, aí depois, né, as negociações se encerraram por conta das eleições e as grandes divergências entre republicanos e democratas, mas agora os democratas possuem, né, a maioria nas três casas, então nas duas casas e também, né, na presidência, obviamente, quem determina no executivo é o próprio Biden. Então o noticiário fica um pouco mais fácil para esse tipo de aprovação, a gente já vê um bom humor sendo registrado no mercado internacional, tá? Os índices futuros norte-americanos sobem pouco mais de 1% na segunda-feira. Além da notícia do pacote de estímulo, né, sendo aprovado, temos também, né, os yields dos treasuries, os juros, né, dos títulos de renda fixa dos Estados Unidos sendo reduzidos nessa manhã, movimento contrário que a gente estava vendo, né, ao longo das últimas semanas que estava pressionando bastante as bolsas internacionais. Isso também é verdade na Europa, está acontecendo o mesmo movimento na Europa, então uma manhã que se desenha um cenário muito mais positivo nesse momento para as bolsas internacionais. Então, como eu disse, os índices futuros sobem por volta de 1%, as bolsas na Europa também sobem um pouco mais de 1%, Bitcoin disparando 6% nessa manhã, petróleo também em alta de 1,1%, com Brent sendo negociado a $65 o barril. Já o minério de ferro recuando nessa manhã com dados que mostraram que a retomada da atividade na China pode estar desacelerando. Tá? Dados de PMI então um pouquinho mais fracos na China acabam pressionando o preço, a cotação do minério de ferro. Bom, vamos falar sobre notícias corporativas então que temos nessa manhã. Temos algumas notícias bastante importantes. Na sexta-feira, como eu disse então, né, o Banco do Brasil tinha sido bastante pressionado por conta das especulações quanto ao futuro do André Brandão no comando da empresa. Bom, Brandão então saiu a notícia, né, que ele estava pensando em deixar o comando, uma notícia que saiu na Veja, mas logo depois do fechamento, pessoal, o Banco do Brasil emitiu uma nota dizendo que não havia renúncia por parte do presidente André Brandão. Então, bom, o noticiário fica um pouco mais calmo, né? Claro que provavelmente ele tinha ficado descontente com a situação, mas ele não chegou a sair como, né, já tinha boatos sendo explanados naquele momento, então uma notícia positiva, né? Brandão é um nome de referência no comando do banco, que também, né, tem uma grande dificuldade em termos de eficiência. Ele é um nome que foi contratado para angariar esse movimento, né, através de reestruturação dos bancos, né, físicos, enxugar, né, também o corpo de funcionários, demissões voluntárias, enfim, tudo isso já tem sido inicialmente construído pelo Brandão.
Bom, o Banco do Brasil aprovou a distribuição de JCP aos acionistas no valor de 14 e 15 centavos, né, entre 14 e 15 centavos por ação ON. O valor será pago com relação à base acionária do dia 11 de março e a partir do dia 12, então, as ações passam a ser negociadas ex-juros, tá? O crédito será realizado no dia 31 de março. Então, se você tem posição em Banco do Brasil no dia 31 de março, né, se você segurar essa posição até o dia 11, no dia 31 de março você vai receber praticamente 15 centavos para cada ação que você possui. Bom, a Melius anunciou compra de 51,2% de uma empresa que chama Picodi, ou algo desse gênero, por 120 milhões de reais. É um site de cupons polonês, tá? Então, por isso que eu não sei pronunciar também, eu não falo polonês no caso, mas é um site de cupons que possui uma rede de usuários bastante expressiva, uma base de usuários bastante expressiva. A Melius tem também uma opção de compra do restante, né, da participação, ou seja, de 48,8%, pelos mesmos 120 milhões de reais, e isso depende também, obviamente, né, de algumas metas que o site conseguirá implementar, mas de toda forma é uma aquisição que a Melius já pretendia fazer há algum tempo, segundo o noticiário que saiu depois do anúncio dessa aquisição, mas só conseguiu fazer agora porque está capitalizada devido ao IPO, né? Então foi a primeira aquisição relevante que a Melius fez depois do seu IPO. O mercado olhou com bons olhos, né? A gente viu o papel estava caindo uns 4%, saiu a notícia e o papel disparou mais de 8%. É um nome que a gente gosta, sim, para o posicionamento em empresas de tecnologia, originação de vendas para o varejo. Melius é um nome que nos atrai. E a própria companhia está dando cashback em triplo a consumidores em dezenas de lojas com nova campanha, acelerando então, né, esse objetivo de ampliar sua base de usuários. Não comentei, mas é um site de cupons. A Melius quer implementar cashback também, tá? Na Picodi, então, para aumentar a retenção do mesmo usuário. Quando você tem um cupom, você vai lá, utiliza o cupom, faz a compra e fim da história, né? Já era. Agora, quando você recebe cashback, você meio que se sente na obrigação de fazer a aquisição através do mesmo site, né? Novamente. Isso daí gera uma retenção nesse usuário. Bom, mas a grande notícia desse fim de semana foi, né, de fato, a fusão, né, as empresas do setor de saúde chegando a um acordo, a Hapvida e a Intermédica chegaram no acordo para a fusão das suas operações, criando uma gigante de 110 bilhões de reais, só, né, atrás da Redditor, mas de fato agora temos duas gigantes do setor de saúde. Antes nós tínhamos uma gigante, que era a Redditor, e outras grandes, né? Agora temos duas gigantes num mercado que ainda é extremamente pulverizado. Bom, o negócio formará uma gigante então com mais de 13,6 milhões de usuários de convênio médico e dental, com receita combinada em 18,2 bi. A Hapvida ficará com 53,6%, né, da companhia combinada, já a Intermédica ficará com o restante, 46,4%. O conselho terá 9 membros, sendo 5 da Hapvida, 2 da Intermédica e 2 conselheiros independentes. O grupo combinado terá 84 hospitais, 280 clínicas e 257 unidades de medicina diagnóstica no país. Obviamente que a transação depende da aprovação tanto do CAD quanto da ANS, Agência Nacional de Saúde, mas a expectativa é que consiga a aprovação por ser, né, negócios um tanto quanto diferentes. Você vai criar uma verticalização, né, da rede de saúde através de planos de saúde mais fortes da Intermédica e planos de saúde também e hospitais da Hapvida. E também a diferença de localização, né? A geolocalização é bastante distinta. Você tem Hapvida com a presença mais forte, por exemplo, no nordeste do país, e a Intermédica mais forte aqui no sul-sudeste, né? Então, com base nisso, também há uma expectativa de que consigamos a aprovação de maneira mais simples do que uma transação desse tamanho costuma ser, né? Normalmente tem alguns ativos que têm que ser desfeitos, enfim. Pode ser que alguma coisa ou outra tenha que ocorrer, mas a perspectiva é que o CAD aprove, tá? Bom, a Hapvida então acabou fechando num prêmio para as ações de Intermédica na casa de 15% versus 10%, né, do que estava sendo negociado até na última semana, com o noticiário que a gente tinha, né, até então. Então 15% de prêmio, é um prêmio assim
comum, né, para esse tipo de operação. Então, base, né, assim, quando a gente olha para o todo, me parece uma fusão que me agrada, eu tenho muito bons olhos, tá, para esse tipo de operação, uma sinergia que é criada de maneira bastante expressiva, seja na redução de custos, quanto também a integração das atividades, a verticalização, a integração também da base de dados, tudo isso tende a gerar, né, sinergias bastante interessantes para os ativos. A Hapvida está até uma das nossas carteiras, enfim, a gente segue positivo sim, tá? Falando de saúde, Redditor decidiu ativar 60 leitos em São Paulo para tratar doentes com Covid-19. Isso está conversando também com o que eu tinha dito, né, da aceleração dos casos que temos acompanhado. Muitos hospitais, né, de classe alta com os leitos das UTIs já chegando no seu limite. A situação está bastante conturbada nesse momento, tá? A 2W Energia fechou acordo com a WEG para fornecimento de 33 aerogeradores. E, bom, mudança de recomendação, temos que a Enalta teve sua recomendação elevada pelo Santander de neutro para compra com preço-alvo em R$ 17,00, o que implica um potencial de alta de 31% em relação ao último fechamento. Quanto a ofertas, algumas notícias. A elétrica Rio Alto mira IPO para investir em usinas solares, segundo fontes ouvidas pela Reuters. A Tegra, a ex-Brookfield, entrou com pedido de IPO para voltar à bolsa. Fabricante de implementos rodoviários Librelato pediu registro para IPO também. E a Get Ninjas e a PIF-PAF engrossaram a fila de futuros IPOs. No momento, a CVM, pessoal, analisa, veja só, a entrada de 42 empresas. Apenas na última semana houve a entrada de 10 companhias na lista da CVM. Então o mercado segue muito aquecido, por mais que a volatilidade esteja elevada, né, nesse momento. As empresas não deixaram de buscar na bolsa, né, alternativas para capitalização em meio, né, a um cenário que obviamente vai continuar sendo positivo, né, para ativos de risco. Bom, hoje temos a estreia de açaí na bolsa, então quem, né, tinha posição em Pão de Açúcar, fica atento aí na sua custódia, provavelmente você receberá as suas ações de açaí hoje também. É o segmento que mais cresce, né, dentro do grupo Pão de Açúcar, o segmento de atacado que mais cresce e pode destravar um valor interessante sim para os ativos de Pão de Açúcar, tá? Bom, tivemos mais notícias de IPO, né? Rio Branco Alimentos entrando com pedido de IPO também na CVM, a Petro Recôncavo protocolando pedido de IPO, o que mais? Acho que é isso então, pessoal. Vamos ver aqui agora a abertura, né, do índice futuro nesse momento. É isso, estamos acompanhando o bom humor internacional. Por mais que ainda, né, o futuro esteja em 111.500 pontos, que comparado com o que estava na semana passada é pouca coisa, mas isso representa uma alta de 1,6, tá, nessa abertura. Então, lembrando que o Ibovespa fechou em 110 mil pontos, né, então o futuro em 111.500 é um gap interessante aí dos seus 1.500 pontos nessa abertura. Bom, vamos só ver então o futuro do dólar. O dólar futuro recua pouco, tá recuando nesse momento 0,3, sendo negociado a praticamente 5,60 ainda. É isso, pessoal, essas são as principais notícias da manhã, então estaremos de volta ao longo, né, dessa semana, com o Morning Call ocorrendo todos os dias das 8h30 com o Vitor Beirute, né, até esse momento comigo. E lembrando que hoje divulgaremos todas as nossas carteiras, tá? Divulgaremos nossa carteira Top Picks semanal, carteira dividendos, small caps, enfim, BDRs, todas as carteiras serão divulgadas no nosso site O Guia Financeiro ao longo desse dia, tá? Então se você faz parte já do nosso grupo do Telegram, quando as carteiras forem publicadas, nós avisaremos no grupo do Telegram. Se não faz parte ainda, o link está na minha biografia, tá? Do meu Instagram pessoal. Então, para quem não sabe, meu Instagram é @economesteter, econo de economia e esteter que é meu sobrenome. Então, economesteter. Entra lá, clica no link da biografia, você já vai cair no nosso grupo Telegram e vai ficar informado quando as carteiras forem divulgadas, tá? Isabel, Petro 4, né? Petrobras ou PetroRio? PetroRio, Isabel. Hoje é a nossa top pick do setor de óleo e gás. Bom, então é isso, pessoal. Uma ótima semana a todos. Estaremos juntos ao longo dessa semana. Bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.